obrigado, presidente, senhoras e senhores. Esse apoio de uma parcela dos oficiais das Forças Armadas Generais à ação golpista de Bolsonaro não começou agora. E tem um marco que precisa ser analisado por nós com uma lupa, que foi a aprovação da Lei 13.954, que deu para esses generais uma ampliação exponencial de privilégios, de rendimento, e colocou praças das Forças Armadas em extrema dificuldade. Abandonou praças das Forças Armadas para privilegiar generais e demais oficiais. Nós não podemos aceitar essa realidade. O governo Lula tem uma oportunidade histórica de rever a Lei 13.954 e fazer justiça com praças das Forças Armadas. É isso que nós solicitamos. É essa reivindicação que nós fazemos. Repito, o apoio golpista de parte das Forças Armadas, mais especificamente de oficiais, ao senhor Jair Bolsonaro, não começou agora. Evidentemente tem raízes históricas, mas nós não podemos deixar de colocar nessa análise o que foi o escândalo da Lei 13.954. Muito obrigado. Deputado Glauber Braga puxa um assunto fundamental para o debate neste país: as causas dos problemas da história do golpismo neste país. No governo anterior, da extrema-direita, os militares conservadores deitaram e rolaram, fizeram uma reforma da Previdência privilegiada, enquanto a bancada liderada pelo governo anterior, com maioria, massacrava a classe trabalhadora, retirando direitos e eu vou te pedir mais um minuto, tá? Destruindo com esta nação e com a nossa soberania. Hoje, mais uma operação da Polícia Federal vai em busca dos financiadores dos atos terroristas ocorridos durante o ano passado e culminando com o dia 8 de janeiro de 2023. E nesta operação começam, já em algumas anteriores, buscar verdadeiramente quem financiava e quem estava por trás. Hoje, entre os que estão nesta investigação, se encontra donos de redes atacadistas, ricos deste país, que queriam a todo custo que o governo golpista de Bolsonaro desse um golpe para que os militares corruptos e conservadores, que é a minoria das Forças Armadas deste país, a minoria corrupta, conservadora, golpista, entreguista, está nas apurações e deverão ser punidos rigorosamente. E é fundamental que o Tribunal Superior Eleitoral, que o ministro Alexandre de Moraes e todas as instituições aprofundem com toda a firmeza, inclusive parlamentares desta Casa e do Senado, que comprovarem estarem por trás do financiamento e da participação dos atos contra a democracia por um golpe neste país. Este parlamento, para encerrar, senhor presidente, este parlamento tem a história de homens e mulheres que lutaram pela democracia. Jamais poderá estar aqui aqueles que financiam, aqueles que bancam golpes para manter a estrutura deste país perversa na mão dos perversos que ainda continuam
no ano 2024 com trabalho escravo, que ainda continuam com sua concentração de riqueza e perversidade. Que seja divulgado, senhor presidente, querido deputado Ícaro, para a Voz do Brasil e demais meios, total apoio à Polícia Federal, ao Judiciário, sempre com todo o direito de defesa de todos aqueles que foram ou serão acusados. Muito obrigado. Contra na tribuna. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu tenho ouvido aqui dessa tribuna pessoas que naturalizaram o golpe de 8 de janeiro. E os mesmos que naturalizaram 21 anos de ditadura, de tortura, de fechamento do Congresso, de fechamento do Supremo Tribunal Federal, de assassinatos, de torturados, de mortes, etc. São os mesmos. E nós tivemos na Avenida Paulista um ato bolsonarista para dar uma capa de proteção aos crimes do ex-presidente Bolsonaro. Eu quero lembrar que o Bolsonaro lá na Paulista, ele pediu para passar uma borracha, ele se intitulou de pacificador, né? E ele pediu anistia para os pobres coitados e para todos que participaram do golpe de Estado do dia 8, a tentativa de golpe, porque se ela tivesse sido viabilizada, nós não estávamos aqui falando. Foi o que aconteceu em 64, o golpe deu certo, agora deu errado, e eles têm que ir para a cadeia, eles têm que ser julgados, entende? Então, quem é o Bolsonaro? O Bolsonaro, ele é a favor, ele foi a favor do Rio Centro, deputado Luiz Couto, a bomba do Rio Centro. Inclusive, quem botou a bomba foi anistiado e promovido pelo Exército Brasileiro, tá? Colocou bomba nos quartéis, foi expulso do Exército Brasileiro. Ele defendeu o doicode, ele defendeu o brilhante último assassino desse país. E ele agora vem falar em passar borracha. Ele ficou 4 anos destruindo a nação, praticando um genocídio, ameaçando as instituições, o Supremo, o Congresso Nacional. Ele é o mentor do golpe. Está aí esclarecido na própria reunião de ministério. Como assim, gente? Agora, eles acharam que a maioria da população é a favor de liberar o Bolsonaro. Mas não, ontem saiu o DataQuest, 50% que é o Bolsonaro na cadeia já. E 39% ainda é muito por cento. Sabe por quê? Por causa do festival de mentiras, das fake news, da lógica que o trumpismo estabeleceu na extrema-direita mundial. Eles falam as mentiras com hipocrisia, com cinismo, não baseado em fatos. E agora está aí o depoimento do coronel Cid é suficiente. Então, falar em anistia é para dizer o seguinte: eu sou culpado. O Bolsonaro reconheceu que ele é culpado. Ele está pedindo anistia antecipada? Eu nunca vi isso, entende? Eu participei 21 anos da luta contra a ditadura, entende? E a primeira anistia foi em 79. E foi tocada pelos militares para, inclusive, encobrir os torturadores até hoje. E os generais golpistas, como o senhor Heleno, Braga Neto, essa turma toda que tem que ir para a cadeia. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: primeiro, esses cidadãos de bem que estão aí são pessoas que defendem, sem dúvida, a falta de liberdade, a quebra das instituições, o fechamento do Congresso, o fim das instituições para implementar, aí sim, o que foi a ditadura de 74. É o maior cinismo falar que tem uma ditadura da toga no Brasil. Não, tem investigação da Polícia Federal. Hoje mesmo agora acabou de ser preso um bando de empresários financiadores do golpe de Estado. Estão todos com provas materiais. Está lá o depoimento do general Heleno, do Braga Neto, do Paulo Sérgio e do Bolsonaro, antecipando o golpe antes das eleições. Como assim, gente? O povo precisa saber. Parem de mentir, parem de produzir fake news, isso é crime também, deputado Couto. Nós precisamos parar com isso, porque precisa se fazer justiça, e não é vingança não, vingança é a da extrema direita. Vingança, nós queremos memória, justiça para o nosso país.
e para que não se repita. Essa é a questão. Se eles ficarem impunes em 64, está aí os militares, eles nunca foram punidos. Eles falaram que ele era o poder moderador, está aí o Braga Neto, xingando até os generais que não quiseram aderir ao golpe, falando que eles eram cagões. Olha só, olha a literatura dessa gente. Esses são os bolsonaristas de verdade. Bolsonaro não engana ninguém, mas o Bolsonaro é a favor da ditadura, da tortura e do fim da democracia brasileira. É por isso que nós não vamos falar em anistia agora, pelo contrário, falar nisso agora é para tergiversar, é para falar para sua bolha, para criar mobilização. E a foto que o Bolsonaro conseguiu na Paulista, de apoiadores, não vai ser a foto final. A foto final vai ser a da justiça, pelos crimes que ele cometeu. É ele entrando na papuda. Bolsonaro precisa ser preso, e ele vai ser preso em cima de provas materiais. Ele não será preso porque houve injustiça. Não tem justiça com o Bolsonaro. Do genocídio de milhões de brasileiros aqui na Covid, o atentado à democracia, a destruição do meio ambiente, da saúde, da educação, tudo isso será pago e precisa ser pago. E anistia nós falamos depois, senhor presidente. Obrigado.